Falar de novo que a irmã cinegrafista aqui pediu para falar de novo. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Queridos, que bom estar com os irmãos aqui. Deixa eu pôr minha máscara para cá. Glória a Deus. Quero dizer para vocês que está todo mundo bem em casa. Dona Sofia está bem, Dona Kesley está bem. A Kesley fez o teste no domingo, tinha dado positivo para ela, mas já tinha alguns dias que ela estava com sintoma. Só quero dizer isso para vocês que estiveram comigo antes, né? Então assim, mas irmãos, eu não estou com sintoma nenhum, não tive nada na verdade. Eu creio que eu fui protegido aí por Deus. Eu acho que em janeiro eu peguei o Covid. Eu só acho, tem algumas suspeitas que em janeiro eu peguei o Covid. Mas irmãos, glória a Deus, finalizamos na quarta-feira passada nossos estudos bíblicos, né? Nosso estudo bíblico sobre liderança. Liderança com propósito de Rick Warren. Foi muito bom para quem aproveitou, para quem absorveu, para quem veio, para quem esteve junto ali. Irmãos, eu fui extremamente edificado. Não sei quantos irmãos foram, mas para mim foi maravilhoso, porque muitas coisas ali do livro, e o bom de você estudar capítulo por semana, é que você vai mastigando a informação, você consegue processar muito melhor o livro, né? E a partir de agora a gente vai caminhando para ver um novo direcionamento de Deus, mas quarta-feira continua sendo nosso culto de ensino. Quarta-feira continua sendo um culto especial, mais voltado para ensino, né? Um culto onde a gente vai sempre tentar trazer todo culto, na verdade, culto de ensino, né, irmãos? Mas a gente não virou a quarta-feira como um culto de ensino. E vamos dar continuidade então e deixar Deus agir como Ele quer e transformar as nossas vidas, amém? Quantos aqui foram abençoados no livro lá de Glória a Deus? Vou pegar outro agora, que tem igreja com propósito. Não, brincadeira, irmãos, não precisa a gente pegar sempre um livro, não. Mas irmãos, eu queria hoje, sem delongas, deixa eu orar por você de novo. Pela minha vida novamente, o pastor já orou, mas irmãos, oração nunca é demais, né? Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por este culto aqui, por tudo que já aconteceu aqui até agora, a palavra que com certeza foi ministrada pelo pastor Gaudirei, Senhor, os louvores. E Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor, nesse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações profundamente, Senhor, e que nós possamos ser mudados pela Tua palavra. Senhor, eu não sou o dono da palavra. Senhor, eu não sou quem quis pregar algo essa noite, mas o Senhor indicou, o Senhor conduziu o coração. E Senhor, aqui será ministrada a Tua palavra. Então, a palavra do Senhor, que a Tua palavra, a palavra do Senhor haja em nossos corações, mude aquilo que precisa ser mudado, penetre a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa carne, que a Tua palavra é apta para dividir, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor penetre até o mais íntimo, até o âmago do nosso ser, e transforme, Senhor, a nossa essência, para que possamos ser cada vez mais pessoas semelhantes a Jesus. Amém. Pai, quanto a mim, Senhor, que aqui estou sendo usado pelo Senhor para ministrar a Tua igreja, que eu possa, Senhor, ministrar tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, porque eu ministro a Tua palavra com temor e tremor diante do Senhor, e agradecendo, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar diante do Senhor, diante da Tua igreja, Senhor, ministrando na Tua casa. E que toda distração, Senhor, em nome de Jesus, seja física, espiritual, seja por temperatura, por postura, por posição, seja lá o que for, que o Senhor repreenda, Senhor, aquilo que não vem do Teu trono, em nome de Jesus, para que aqui se cumpra o Teu querer, a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, hoje eu queria conversar com vocês sobre orgulho. Quem é orgulhoso? E você aponta para o outro, né? Ele, eu não.
uma temática que Deus ele sempre fala no meu coração, uma temática que eu vejo que ela é sempre oportuna e necessária na vida da igreja, por se tratar de algo que faz parte da dinâmica de quem somos como pessoas, por se tratar de algo muito comum, por se tratar de algo que a gente vê derrubando líderes, derrubando pastores, derrubando líderes de ministério, derrubando casamentos e assim por diante. E o objetivo dessa mensagem, irmãos, é nós falarmos justamente sobre essa artimanha de Satanás, esse mecanismo que muitas vezes atua sobre as nossas vidas ou a vida de pessoas que estão próximas a nós. Nós estamos numa semana que antecipa aí o nosso seminário de cura, e consultando a Deus e buscando o que deveria ser falado, veio isso no meu coração. Fale sobre o orgulho e como nós podemos vencer este orgulho. Mas nós só podemos vencer aquilo que nós entendemos o que é. Você não vence aquilo que você não entende. Você não enfrenta um inimigo que você não sabe nem em que direção ele está. Então nós precisamos entender algumas coisas. Falar é fácil, irmãos. Falar sobre orgulho é muito fácil. Eu posso trazer aqui cada semana um conceito diferente sobre orgulho. Posso trazer aqui cada semana uma conceituação de um autor diferente. Posso a cada semana aqui trabalhar textos bíblicos diferentes sobre orgulho, mas nada vai mudar se eu e você não nos abrirmos e nos colocarmos à disposição de sermos moldados. Eu quero perguntar aqui, quem está aqui essa noite que não corre risco de cair com relação ao orgulho? Existe alguém aqui que está ileso? Existe alguém aqui que está assim, sabe, não, estou blindado, não, já estou vacinado, então não vou pegar esse bichinho do orgulho. Queridos, dificilmente que a Bíblia diz que quem está em pé cuide para que não caia. Então não existe líder em maior escalão, ou servidor, ou servo em menor escalão, sendo que todos são líderes, na verdade, na casa do Senhor, todos são servos na casa do Senhor. Queridos, não existe um que não esteja suscetível ao erro. Não existe um que, mesmo tendo uma espiritualidade grande com Deus, mesmo estando na presença de Deus, não pode cair pelo orgulho. Eu quero dar um exemplo para vocês, bem simples e bem fácil de entender. Quando falamos de orgulho, nós precisamos lembrar de um camarada chamado Lúcifer. Ele estava diante do trono de Deus. Ele era um cara que estava na presença de Deus. Ele era um cara que estava, imerso. Ele estava vendo a glória de Deus ali o tempo todo. Ele era um dos anjos na presença do Senhor. Um daqueles que eram ímpares. Porque semelhante a ele, era muito difícil ter um outro anjo semelhante a ele. Pela forma que ele foi feito, pela graciosidade que ele representava. Mas o que subiu ao coração dele? O orgulho. Não, peraí, eu sou o cara aqui no céu. Eu sou o cara. Eu falo abaixo de Deus, e Jesus e o Espírito Santo, é nós, sou eu, Então, e aí chega e nós nos deparamos com a situação representada aí por Ezequiel 28, 14, versículo 14 e 17, também Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, que fala sobre a queda de Lúcifer, que fala que ele estava no mais alto. O texto compara a beleza de Lúcifer, fala do potencial de Lúcifer, fala do que foi criado no dia que Lúcifer foi criado, a beleza e a grandeza, a grandiosidade e o esplendor de Deus ao criar Lúcifer. Mas a criatura achou que era maior que o Criador. E, irmãos, é tão humano isso, é tão a gente, isso daí não é verdade? Que às vezes nós achamos que somos intocáveis, ou estamos num ponto em que não, eu sou ungido do Senhor, ou eu sou o homem da minha casa, e não, comigo não, filho, não, cara, eu sou levita, cara, pastor, psicólogo, levita, não. Só do cara falar isso, vai com orgulho, já subiu no coração do cara e o cara já está recebendo a rasteira. Então, irmãos, poderíamos citar muitos exemplos sobre orgulho na Bíblia, mas eu quero começar pensando em duas histórias bíblicas. Eu queria contar duas histórias e contextualizar essas duas histórias de orgulho, e depois eu quero fechar em você e em mim o que podemos conversar sobre isso.
Queridos, o orgulho, ele... Queria fazer uma pergunta para você. Orgulho é pecado? Quem acha que orgulho é pecado? Levanta a mão aí. Será que orgulho é pecado? Será que orgulho é uma condição? Será que orgulho é um estado de ser? O que é esse tal de orgulho? Eu queria pensar com você em algumas coisas, né? Queridos, eu vou, para ser breve e objetivo, porque são duas histórias que eu gostaria de conversar, eu vou dar a referência para você e você faça sua tarefinha de ler em casa e aprofundar. Eu queria contar duas histórias bíblicas que falam de dois grandes reis em Israel e que caíram pelo orgulho, e que cometeram, e caíram na cilada do orgulho. Eu queria começar do final para o começo, né? Vamos colocar assim, né? Numa ordem de hierarquia dos reis de Israel e Judá. Eu queria começar, na verdade, o que veio depois. Eu queria começar pensando com você, Ezequias. Quem que era Ezequias? Quem era o rei Ezequias? Se você quiser, depois pode acompanhar comigo. O texto está em 2 Reis. Você vai ler a partir do capítulo 18. E em especial, Ezequias vai falar do orgulho dele no capítulo 20. Mas, abre rapidamente comigo aí, em 2 Reis 18, do 1 ao 5. Vamos ler 5 versículos, para a gente entender quem era Ezequias e a importância de Ezequias no reino estabelecido por Deus na época, na terra, que era Israel. Especificamente ele era rei de Judá. 2 Reis 18, do 1 ao 5 diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o reino do norte, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá, o reino do sul. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Quantos anos tinha Ezequias? 25. Quantos anos você tem, Alisson? 7. 25 7. O cara era um jovem mancebo, bonitão que nem o Alisson, assim. Bonitão que nem o Vitor. 25 também, né, Vitor? 25 também, amém, pela fé. Né? Então, assim, ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Abia e era filho de Zacarias, filha de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração e quebrou as colunas do deus Baal e derrubou as postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamado de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. O povo de Deus já tinha pervertido até aquilo que Deus já estava usando, né? Lembra da história que Moisés precisou levantar uma serpente de bronze no deserto, porque o povo estava em pecado e Deus mandou uma serpente para matar o povo lá, e quem olhasse para Neustã, olhasse para a serpente, era curado. Então o povo fez o que? Tornou um símbolo como santo. Irmãos, a gente pode pegar a arca e divinizar ela, a gente pode pegar a arca e tornar ela um elemento santo. Não, porque peraí. Aí eu deixo de pensar que Jesus Cristo é meu mediador e unicamente, exclusivamente a arca se torna meu mediador. Isso é um erro, isso é um pecado que eu e você podemos cometer. Não estou falando que nós cometemos aqui na igreja, mas para vocês entenderem que era semelhante ao que eles estavam fazendo. Deus no deserto levantou a serpente de bronze para que quem olhasse tivesse sido picado, ou Moisés olhasse para ela e fosse curado, não morresse. Beleza, continuando aqui, até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias, olha o texto, Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois da sua época. Ezequias, só para você entender, o pai dele profanou o templo. O pai dele abriu o templo para todo tipo de prostituição. O pai dele serviu a deuses estrangeiros. O pai dele serviu a lua e o sol. Ele, em tese, deveria
que fazer o quê? Seguir a mesma ordem, ele não foi ensinado. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando for mais velho não desvie dele. Mas ali existia algo muito maior, que é o temor ao Senhor. E Ezequias, ele encontra a lei, ele limpa o templo, ele purifica, ele corta os postes de Azerá, ele purifica o templo. Irmãos, Baal e Azerá eram adorados pela prostituição. Então acreditava-se que se você tivesse relações sexuais com os sacerdotes, tanto de Baal como de Azerá, você teria, principalmente Azerá, que era a deusa da fertilidade, você ia ser abençoado, o seu campo ia ser fértil, seus animais no campo iam produzir mais, sua vaquinha ia dar mais leite. E aonde esse tipo de pecado era cometido? Existiam quartos e salões construídos dentro do templo para que isso acontecesse. O que Ezequias faz? Ele assume o reinado e ele fala: não, meu pai errou grandemente, eu vou fazer diferente. E o texto aqui fala: não houve ninguém antes e nem depois dele em Judá. Então no reino do sul ele era o maior, no reino do sul ele era o maior, o mais grande, o mais maior de grande. E no reino do norte quem era? Davi. Não existe outro rei semelhante a Davi. Não houve outro rei igual a Davi. Davi era referência, tanto que quando alguém fazia uma coisa certa, o texto fala que nem foi dito aqui, ele fez o que o seu antepassado Davi fazia, seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Queridos, nós precisamos entender que grandes homens podem cair. Se grandes homens podem cair, você pode cair também? Pode ou não pode? Pode. Quem está em pé, cuide para que não caia. Irmãos, essa luta é uma luta constante para nós. É uma luta constante. Porque quando nós falamos de orgulho, nós falamos de ego. Quando nós falamos de orgulho, nós falamos de glória pessoal. Ou quando nós falamos de orgulho, nós falamos de postura irredutível. Porque eu estou certo, eu tenho a razão, eu tenho a fala, minha fala é superior. Porque eu mando na minha casa, não, ninguém vai ter uma fala maior que a minha. Porque eu sou o chefe do meu trabalho, não, eu sou o cara que sei tudo aqui. E esse tipo de coisa vai passando a rasteira. Então não existe um grande líder, não existe um grande servo de Deus que não corre o perigo de ser imputado sobre ele, né? Deles tropeçar no orgulho. Qual foi o erro de Ezequias, irmãos? Nós lemos o capítulo 20. E eu vou falar para vocês, irmãos, no reino de Judá só existiram 6 homens que eram referência. Passaram pelo reinado 19 reis. Desses 19 reis, apenas 6 fizeram a vontade de Deus. Os 6, como é um culto de ensino, eu quis trazer algumas curiosidades para você. Ele reinou por 29 anos, ele entrou no reinado por 25. Ele foi o 13º rei de Judá. Ele foi um bom rei. Ele foi um rei que fez o que Deus queria. Ele não era um cara que andava em pecado. Só tiveram 6 bons reis: Asa, Josafá, Joás, Jotão e Josias. E Ezequias fechando o número 6 aí. Queridos, qual foi o erro de Ezequias? No capítulo 20. No capítulo 20 vai contar a história. Você conhece muito bem ela, então não vou parar para ler o texto. Você conhece muito bem. Ezequias ouve da boca do profeta que ele ia morrer, que os dias dele estavam contados na terra. O que ele faz? Amargamente, coração contrito, quebrantado, ele chega na presença de Deus assim, vou parafrasear, tá, irmãos? Senhor, eu não fiz coisas tão boas. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, eu fiz o que meu pai não fez. Vamos lá criar algumas coisinhas. Eu sou um dos melhores reis de Judá. Olha, eu cheguei aqui, não tinha nada nessa igreja, eu ergui. Eu cheguei aqui, olha aqui de louvor, tudo fora, tudo desalinhado, ninguém sabe. Cheguei aqui, eu revolucionei a EBD. Cheguei aqui ao ministério infantil, na tesouraria, então estava aos trancos e barrancos. Eu fiz a tua igreja se levantar, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus fala, o profeta nem saiu
Deus manda ele voltar e fala assim: volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Beleza. Passado um tempo, Ezequias ganhou um chorinho de 15 anos aí, dá para fazer uma faculdade e começar uma profissão nova em 15 anos, hein, irmãos? Né? Sabe, sei lá o que ele fez? Ele fez curso de línguas, né? Se ele foi estudar o egípcio, se ele foi aprender a jogar um jogo novo, não sei, faculdade nova ele ia fazer, brincadeira, claro, né, irmãos? Mas passa-se um tempo e dentro desses 15 anos aí ele recebe a visita de alguns enviados da Babilônia. E aí ele talvez se sentiu importante pedindo para Deus: não, eu sou o cara mesmo, Deus ouviu minha oração, eu sou o cara, Larson, sou o cara, Larson, tá ligado? Cola em mim que você vai brilhar, cara. Deixa eu orar por você que vai resolver, Larson. Acho que a minha oração é forte. E aí o que acontece, irmãos? Ele mostra todas as riquezas. Não havia nada em seu palácio que ele não tivesse mostrado para aqueles mensageiros da Babilônia. Aí mesmo o profeta chega nele e fala assim: queridão, quem é aqueles caras ali? Ah, vieram de longe, vieram da Babilônia. O que você mostrou para eles? Ah, não tem nada que eu não tenha mostrado para eles. Eu mostrei que nós somos os caras. Nossa igreja é grande, ela é farta, ela é poderosa, ela é imponente. Porque aqui a gente ora, o povo é curado. Porque aqui a gente ora, nossa igreja é a igreja referente de Campo Grande. O que você mostrou da sua igreja? Mostrei tudo, cara. Sei que a nossa técnica, nossa musicalidade da equipe de louvor. E aí o que acontece? O profeta fala assim: meu caro, tudo que você mostrou vai ser tirado de você. Mas fica tranquilo, não vai ser no seu mandato, vai ser nos próximos. O que ele fala? Tranquilo, não é comigo? Então beleza, o próximo rei que se vira. O orgulho fez ele não ter cuidado. O orgulho fez com que ele não tivesse zelo. O orgulho fez com que ele talvez fosse arrogante com as coisas que eles tinham, porque ele era um dos melhores reis. Não teve ninguém antes e nem depois dele. Agora eu queria contar a historinha de Davi para vocês. Davi é um grande rei. Irmãos, toda vez que eu leio a história de Davi, eu me impressiono com a história de Davi. Davi era um cara. Eu não chego nem, 10% do que era Davi. A única coisa que eu posso me comparar a Davi é que ele era pequeno. Sabia que Davi era pequeno? E a Bíblia fala que ele era bonito. Entenderam? Né? Só o cabelo ruivo que não tinha, mas eu tenho uns fios ruivos na barba aqui, tipo o pai Davi, entendeu? Mas fora isso, irmãos, Davi era o cara, temente a Deus. Pastor, eu peguei um pouquinho, cheguei, bem tarde que eu vim do consultório trazer, cheguei aqui e vi o pastor falando algo sobre Davi. Queridos, não tem rei semelhante a Davi. Da semente de Davi veio quem? Jesus. Ele era o cara. Já pensou, Lucas, de você vai vir um libertador? Caracas, meu bisneto, tataraneto vai ser o libertador? Vai. Yes! Melhor que ganhar Libertadores, viu, Vitor? Muito melhor. Mundial, muito melhor. Queridos, mas chegou um tempo que Davi já tinha o seu reino consolidado, todos os seus inimigos já tinham sido destruídos, ele já tinha marcado o território, ninguém se metia, desculpa a expressão, ninguém se metia a besta com Israel, porque Davi era muito inteligente, ele é um homem que temia muito a Deus. Mas chegou um momento na história, você pode acompanhar em Crônicas no capítulo 21, versículo 1 ao 8, ou então em Samuel no capítulo 24, que Davi, ele manda o povo fazer um censo. Ele chama, Vitor, você é meu auxiliar dos adolescentes e jovens lá, faz uma contagem para ver quantos jovens adolescentes nós ganhamos esse ano, Vitor. A gente é o cara, tá ligado? A gente é o cara, conta lá para nós. E irmãos, o texto bíblico fala que a ira do Senhor se acendeu contra a nação. Não foi contra o rei, irmãos. Foi contra a nação. Aí você vai lembrar do texto. Deus pergunta: você quer que aconteça o que com você? Você quer morrer? Você quer que faça o quê? Eu falo assim: olha, eu prefiro cair nas suas mãos, porque nas suas mãos é misericórdia. Davi reconhece o erro dele. Mas Lucas, qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi foi contar o povo. Mas era pecado contar o povo? Não, porque se você ler o livro de Números,
O que mais tem no livro de Números é contagem. O problema não estava na contagem do povo, mas estava no coração de Davi. Estava no coração de Davi. Eu queria perguntar para você: orgulho é pecado, irmãos? Queria só voltar em Reis, no capítulo 2 Reis 18, versículo 6. Queria falar de Ezequias de novo. Diz o texto assim: Ezequias ficou ligado ao Senhor e nunca, minha Bíblia diz nunca, para mim nunca é nunca, irmãos. Nunca não é mais ou menos, é pertinho, é aproximado. Nunca é nunca. Nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então eu posso dizer que ele pecou quando o coração dele ficou orgulhoso? Vou deixar para vocês pensarem. Não quero aqui ser taxativo de dizer que orgulho é pecado ou não é. Para mim, tenho minhas dúvidas em dizer que orgulho é pecado. Mas tem um camarada chamado C.S. Lewis. Ele ficou mais popularmente conhecido por causa das Crônicas de Nárnia. Mais um teólogo, um filósofo, um cara assim muito esperto, um cara muito inteligente, um cara assim que eu admiro muito. C.S. Lewis é um cara assim que eu gosto muito, um pensador interessante, inteligente. Ele tem uma frase que diz assim: o orgulho é a galinha sobre a qual todos os pecados são chocados. É a frase de C.S. Lewis. Eu vou repetir. Ele diz: o orgulho é a galinha sob, embaixo dela, a qual todos os outros pecados são chocados. Irmãos, quem pagou a conta na história de Davi foi o povo. Algumas versões diz que Satanás, a versão de Jerusalém fala que Satã induziu Davi a contar o povo. E quem pagou o pato foi o povo, né? Engraçado isso, né? Irmãos, o problema está no ego. O problema está que nós achamos que podemos chegar aonde não tem. Irmãos, tem coisas que pertencem a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, eu estou aqui e amanhã posso não estar. Minha vida é como a erva, que um dia ela existe, outro dia ela está seca. Minha vida é como a poeira. Irmãos, quantos anos você tem? Quantos anos de vida você acha que você vai chegar? Se você vivesse 150 anos, você acha que você é alguma coisa na eternidade? Vou usar a expressãozinha mais popularmente conhecida: quem é você na fila do pão? Queridos, somos um sopro, somos um orvalho. De manhã está ali, você abre o carro, você chega no seu carro de manhã, está lá o sereno em cima do carro e não está. A Bíblia fala que nós somos o orvalho, diz a hora está, a hora não está. Queridos, não somos nada. Deus não divide a glória dele com ninguém. E partindo, dessa frase de C.S. Lewis, que o orgulho é a galinha, eu queria pensar com você algumas coisas. O problema não foi de Ezequias ter mostrado as coisas. O problema foi que Ezequias mostrou tudo. O problema não foi Davi ter contado. O problema foi que Davi fez algo que Deus não mandou ele fazer. O problema é que nós começamos a ganhar independência. Nossa igreja está andando. Olha só, nosso culto de quarta-feira está bombando, está lotado. E a gente começa, o orgulho começa. Não, nós somos a maior igreja de Campo Grande. Vamos fazer uma bala Campo Grande. Não, tira o seminário de cura lá. A bala Campo Grande. Entendeu? E aí, irmãos, aquele homem, aquela mulher talvez foi muito usado por Deus. Aquela mãe teve bons conselhos para dar um dia. Aquele pai um dia foi um homem humilde, submisso e gentil e zeloso, cuidava da sua esposa. Mas ele começou a ganhar um dinheiro. Ela começou a subir no trabalho dela. Ela começou a ser reconhecida porque ela começou a entrar na pirâmide da irmã. A irmã não faz pirâmide não, tá, irmãos? Mas na pirâmide lá das perfumarias, e ela se tornou, ela é empoderadora de mulheres. Ela falou, ela é Merkel, ela tem um carro assim, só carrão, entendeu? Bem dado, bem pra cima, E aí, irmãos, o que acontece? O problema é que o orgulho, ele é a cama que todo pecado precisa. O orgulho é a cama que todo pecado precisa.
pelo orgulho que eu uso o meu poder como autoritarismo. Não, irmão Marlene, você vai fazer. Por quê? Porque eu estou mandando, eu sou pastor da igreja. Não, Vitor, não. Falei a comparou, irmão. Entendeu? Quarta-feira à noite vai você aqui, Vitor. Tem dessa. Fui para Nova Andradina, se vira, volta a tempo. Né? Voltou, chegou a tempo hoje, né, Vitor? Meu irmão Vitor estava em Nova Andradina, irmão. Ele chegou tudo hoje. Meu exemplo, você, viu, Vitor? Quero quando eu crescer, quero ser que nem você. Mas, irmãos, por que é a cama? Porque o cara começa a ganhar dinheiro, ele acha que ele é mais importante do que outros. O cara começa a ganhar mais unção, ele acha que ele é mais poderoso do que o outro. O cara fez um cursinho de Coach Life e ele acha que ele é mentor de multidões, então ele não precisa aprender nada, não, porque não tem nada que precisa me ensinar, eu sei todas as coisas. E aí nós caímos. Não, Lázaro, não dá conselho não. Sou psicólogo, cara. Você quer dar conselho para mim? Quem que é você, Lázaro? Vai contar dinheiro lá, Lázaro. Caramba, vai contar dinheiro. Irmãos, é a cama de todos os pecados. Porque, vamos trazer uma definiçãozinha. Definição de orgulho: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, que exalta a si mesmo. Ser arrogante. O pastor Galdinei é um homem de Deus, um cara muito usado na batalha espiritual, mas em Campo Grande não tem igual a mim. Pegar o jatinho de unção e mandar a unção no povo, o povo vai cair. E cada um tem um manto, seja o povo cai. Tem o sobre. O pastor Galdinei vai pegar o óleo ali, vai botar o jatinho. Marca registrada, entendeu? Já patentei aí, pastor. Entendeu? Queridos, o orgulho é a cama, ela é a galinha que choca todos os pecados. Quem exalta a si mesmo esquece de dar glória a Deus. Quem exalta a si mesmo não consegue ouvir o irmão, porque ele está muito alto. Ele está no pedestal e não consegue. Ele é intocável, ele está nas estrelas do céu, entendeu? Tipo, Lúcifer, irmãos, a gente já vê nas igrejas hoje, né? Não estou questionando a unção de Deus, tá? Mas estou questionando como algumas coisas às vezes acontecem. Pastor, apóstolo, bispo, pai apóstolo, Lúcifer. Só deve ser a próxima escala para o povo subir. Porque ele está subindo tanto que a próxima escala dele é ser Lúcifer. Porque ele vai subindo tanto, não, meu irmão, ó. Peraí, marca uma hora. Qual é o seu pastor de rede? Qual é o seu pastor de rede, Vitor? Não, você chegar aqui não, você tem que passar, tem que seguir a hierarquia, Vitor. Você não chega em mim não, cara. Entendeu? E assim, irmãos, nós estamos nos perdendo como igreja, e nós estamos nos perdendo como cristãos. O que você já ouviu falar essa frase? Eu gosto dessa frase. O que Deus me fez? Cabeça e não caldo. Eu sou cabeça, não sou rabo. Sou rabo. Entendeu, né? Porque o melhor dessa terra, irmãos, porque o Deus todo da prata, irmãos. Desculpa, entendeu? Tem que chegar aqui de BMW, senão eu não sou abençoado por Deus. A gente esquece que Jesus andava a pé, não havia nem beleza ou formosura, não tinha nada que atraísse ele, rejeitado por todos, sabia o que era padecer. Isaías 53. Mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aí nós vamos cometendo equívocos, irmãos. Vamos cometendo equívocos. Mas, irmãos, vamos sair do genérico, porque é fácil tacar pedra na janela dos outros, né? Queria te dar 8 opções aqui para você ouvir se você encaixa em uma delas. Vai marcando o número mentalmente aí, ok? Eu não sou tão bom das enquetes que nem a Aurinete. Ela tem uns questionários bons, ela traz umas, né? Anota, faz uma somatória de pontos, vamos ver se você tem um perfil. A Net, quando eu crescer, eu vou ser igual a você, Net. Querido, você é arrogante? Quem pode definir para mim o que é arrogância aí? Ou então você tem agido com arrogância? Arrogância é a pessoa que não aceita ser corrigido. Arrogância é a
pessoa que não tem erro, jamais. Você é arrogante? Você aceita? Quando a sua esposa fala com você, quando o seu colega de trabalho fala assim, cara, posso te dar uma dica, cara? Não vai para esse caminho, não, cara, fica na sua aí, que eu sei o que eu estou fazendo. 2. Você tem dificuldade de conhecer seus erros? Uma pergunta bem mais fácil para você saber se você tem. Vamos inverter. É mais fácil para você enxergar o erro dos outros ou o seu? Os outros erram, né? Eu jamais. Você erra, irmão? Beleza. Às vezes, pela hipocrisia, você fala, não, eu erro. Claro, eu erro. Não é que eu errar. Às vezes eu deixo escovar o dente corretamente. Não escovo direito. Aceita qualquer coisa, menos a verdade que ele errou. 3, pensa aí, vamos lá. Está cheio de Deus ou você está vazio de Deus? Você está cheio de si ou cheio de Deus? Como que anda a sua vida aí? 4, você está trazendo pessoas para você, para caminhar com você, ou quando a gente vai fazer o livro de baixas lá, tem mais pessoas que morreram do que voltaram do campo de batalha? Você está afastando mais as pessoas de você ou está atraindo pessoas para você? Você está ganhando mais amizades ou você está destruindo mais amizades? Você está construindo uma rede de amizades sadia e saudável ou você está criando complôs e fazendo divisões no seu serviço, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Porque tem crente que ele não dá trabalho na igreja, mas ele vai dar trabalho lá para os parentes, né? Porque ele quer falar do cunhado, do tio, do primo, do sei quem, trocou de carro. E tá lá, ó. Trocou de carro, mas tá lá, ó. E aí faz fofoca e só faz as pessoas. 5, você tem dificuldade de se curvar? Tem dificuldade de não? Olha, o pastor Aldinei é mais velho que eu, cara. Eu tenho que curvar, ele tem mais experiência que eu. Ontem foi engraçado, o pastor Galdinei até falou assim, você não conseguiu ficar quieto no grupo, né? Ontem teve uma situação no grupo dos pastores, não, irmãos, que eu pensei, não pude me calar. Um colega saiu e fazia tempo que eu estava vendo o pastor brigando por Bolsonaro e Lula no grupo, irmãos. Que burrice! Porque Bolsonaro não está pagando minha conta, Lula menos ainda. Porque a gente caça, briga com os irmãos em vez de falar, galera, vamos estruturar melhor. Vamos ganhar gente para Jesus? Não estou discutindo se a vacina é de Deus ou é do diabo. Estou discutindo quem é melhor. Irmãos, desculpa, mas perca tempo com quem edifica. Está destruindo irmãos, está destruindo vidas. A Bíblia diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, e amares uns aos outros. Se você não consegue carregar a cruz e seguir a Cristo, irmão, você não é digno de estar em lugar nenhum, nem nessa cadeira que você está sentado aí. Porque se o Evangelho, que significa doar a vida em função do outro, não estiver aplicando na sua vida, meu irmão, olha, quer me chamar de petista, me chama. Quer me chamar de bolsonariano, bolsonarista, me chama. É para ganhar você para Cristo, meu amigo? Olha, sou até simpatizante do PT e do Bolsonaro ao mesmo tempo. É para ganhar você e sua família para Jesus. Eu não vou falar de política na sua casa, porque isso vai destruir. Irmãos, curve-se. Irmãos, só um dado curioso, né? Eu nunca fui para o Japão, mas conta-se a história que o imperador só se curva para uma pessoa. Todo mundo se curva perante o imperador. O imperador não se curva para qualquer um. Só tem uma pessoa que o imperador se curva. Quem sabe quem é? Quem? Não, quase lá. Vitor, sabe? A Inete? O professor. Porque não existe ninguém que não possa ser ensinado. A Inete. Meu irmão, engalado. Irmãos, orgulho. 6, você precisa ficar no centro da atenção. Se você não tiver o centro, e se você não estiver controlando tudo, está errado. Você fica bravo, fica brava. Se a última palavra não é
não é sua, você fica bravo? Você consegue engolir seu ego? Você consegue engolir? 7. Você é uma pessoa muito independente? Não preciso de você, viu? Deixa que eu oro sozinho. Peraí, que a minha oração sozinho vai me curar do enfermo. Peraí, Jesus é tua presença. Independência. 8. Quantas vezes você foi humilhado recentemente? O orgulho só leva a humilhação, irmãos. Queridos, você não precisa me dizer em quantos pontos você encaixou. Você não precisa falar para mim qual foi desses pontos que você precisa trabalhar na sua vida. Eu não quero saber. Quanto menos eu souber, menos vou me comprometer com o seu pecado. Brincadeira, irmãos. A gente está aqui como pastor para ajudar na caminhada. Mas, irmãos, existem 2 versículos bíblicos que eu queria que você abrisse comigo. Provérbios 16, 18. O texto diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Você é orgulhoso? Se você está sendo orgulhoso, se na nossa enquete aqui de 8 pontos você fez 5 ou 4, se você fez 6, você precisa melhorar. Tipo assim, 8 é o total, né? 4 é a moda, está no meio ali, né? Professor de estatística, me ajuda, né? 3 é o que? Média inferior? Como que a gente vai classificar isso aí na estatística, né, filho? Mas, queridos, como é que está o teu score aí? Ainda em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, volta a um capítulo, diz assim: o temor do Senhor é instrução na sabedoria. A humildade precede a honra, porque os humilhados serão exaltados, e quem está na Série A do campeonato em primeiro lugar, cuidado para que não caia. Irmãos, brincadeiras à parte, quem está achando que está no topo, cuidado, vai cair. A Bíblia fala isso. Mas o que é mais interessante, irmãos, que existe um antídoto para o orgulho. Existe um antídoto para o orgulho. E eu estou tentando beber ele todos os dias, irmãos. Porque baixinho não é fogo, vocês sabem, né? A gente risca a faca no chão assim, quer ir para cima, né? Tem 2 faculdades, então, é o dono da bola, né? Então, irmãos, a gente é bravo, brincadeira, irmãos. Mas, irmãos, eu não vou julgar ninguém. Na medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, deixa eu falar de mim, me colocar, né? Os irmãos, antídoto para o orgulho, e aqui a gente está finalizando. Coloque-se à disposição do Espírito Santo. Sabe por quê? Você não vai conseguir enxergar o orgulho na sua vida. Porque se você é orgulhoso, você está no alto do pódio. Você não vai enxergar que você precisa ser corrigido. Estou mentindo? Você está lá em cima. Você está andando por cima da carne seca, entendeu? Na fila do pão você é o primeiro. Quem pode quebrar o teu salto? O Espírito Santo. Então, irmãos, por submissão à palavra, em nome de Jesus, essa noite, eu convido você a perguntar: Espírito Santo, tenho sido orgulhoso? Espírito Santo, estou agindo com orgulho? Porque, irmãos, se tem alguém que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de pensar, não é o pastor. Não é o louvor lá, assim, por mais que você toque, faça aquele solo dos massas, entendeu? E o timbre da chuva de avivamento, perfeito. Mas, cara, não vai trazer avivamento para ninguém, não vai fazer ninguém andar sobre as águas. É o Espírito Santo, irmãos. É Ele que nos convence do certo e do errado, da justiça e do juízo. É só Ele. Então, quer um antídoto para o orgulho? Espírito Santo, quero me colocar à prova essa noite. Quero me colocar diante do teu altar. Sonda, meu Deus. Olha para o meu coração. Existe em mim algum caminho mau? Queridos, é a oração salmista. Mesmo Davi sendo o cara que me ensina a orar. Irmãos, sabe para que serve salmos para mim? Me ensina a orar e reconhecer que eu estou errado. Porque quando eu olho a oração de
eu não mereço o teu perdão, mas por misericórdia, olha para mim e fala assim, cara, não é minhas 2 faculdades e meus cursos de aperfeiçoamento, Vitor. Não são meus 6 diplomas, Vitor. Olha, eu tenho 6 diplomas. Quantos diplomas você tem, Vitor? Não, você tem mais, meu filho. Irmãos, é o Espírito Santo que vai quebrantar, irmãos. O orgulhoso não consegue enxergar que precisa de ajuda, mas o Espírito Santo nos ajuda a nos tornarmos semelhantes e próximos ao propósito de Deus. Não existe alguém tão bom que não precisa ser corrigido. Não existe alguém tão alto que é intocável e que não vai cair. E não existe alguém tão baixo, tão puro, que não possa chocar pecados com o seu orgulho. Então, irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra, porque o orgulho, ele faz parte de um ego ferido, sabia? O orgulho faz parte de um ego ferido, porque eu preciso me impor com alguma coisa. Então, eu vou me impor com o meu serviço, com o meu título, eu vou me impor com a minha autoridade eclesiástica. Nós eu sou autoridade eclesiástica aqui, vocês me respeitam, viu? O pastor é maior do que eu, você respeita primeiro a ele, depois eu, seguindo o escalonamento, ok? E aí tem as pastoras, esposas do pastor, e hierarquia, irmãos, vamos respeitar a hierarquia. Irmãos, cuide. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós viemos do pó viemos, do pó voltaremos. E como Jesus está popular, irmão, o caixão não tem gaveta, você não vai levar nada, e você não tem nada melhor do que o outro. Irmão, se você está sofrendo porque você tem convivido com pessoas orgulhosas e se tem te feito mal, Jeremias 12 diz para você o seguinte. Jeremias chega para Deus e fala assim: Senhor, eu posso fazer uma pergunta? Por que quem é mau prospera? Por que quem é mau e faz injustiça parece que ele é plantado pelo Senhor e ele prospera? E eu comecei a ler o texto assim, vamos ver a resposta de Deus, né? Estava esperando essa resposta, né? Aí Deus fala para Jeremias assim: se você não consegue caminhar num lugar que é plano sem tropeçar, como que eu vou levar você para terrenos mais acidentados? Como que eu posso levar você para viver novos desafios na minha presença se você está preocupado com pessoas que estão tentando te fazer mal? Forte, né? E só Luquinhas apanhando, irmãos, eu faço isso, bate, vai que eu estou precisando. Irmãos, abre o teu coração diante de Deus, não lamenta. Se você está sofrendo por os outros, não lamenta não. Entenda que humilhados serão exaltados e os orgulhosos vão cair, irmãos. Porque o orgulho precede a queda. Fica tranquilo, se o tempo certo tudo vai acontecer. O pastor falou o exemplo de Davi no começo aqui. Ele sabia que a autoridade vinha de Deus, ele jamais poderia levantar a mão contra o ungido do Senhor. Olha o temor de Davi, ele já tinha sido ungido, irmãos. Ele já tinha matado Golias. A mulherada, a gatinha do reino, falava que ele matou, como é que é? Saul matou 1000 e Davi matou 10.000? 10. Já cantavam coisas sobre ele. Ele podia ter passado a faca ali em Saul, ninguém ia nem saber. Ele falou assim: não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Quem vai me julgar, quem vai me julgar e vai me aprovar e vai fazer justiça por mim é Deus. Então, se você é orgulhoso, ora. Se você acha que você não é orgulhoso, ora, do mesmo jeito para saber se o Espírito Santo vai te convencer ou não. E se você está sofrendo com orgulhosos, olha, você tem que esperar em Deus. Pare de reclamar. Porque Jesus, seu próprio Cristo, foi tentado, humilhado, sofreu dores. Quem é você na fila do pão? Amém? Irmãos, e só um recado que eu dou para a igreja, né? Quiser parar aí, pode